dia a todos. É um prazer poder fazer parte desse evento, estar na comissão e ajudando da maneira como a gente pode. Peço desculpa a todos pela não possibilidade de ter ido até Bom Jesus, né? Tive alguns problemas pessoais e queria desejar a todos um ótimo evento, né? Se algum de vocês tiver dúvida com relação a essa apresentação, a gente deixa disponível meu e-mail, contato, e vocês podem estar fazendo contato com a gente assim que quiserem. Bom, eu vim falar um pouquinho para vocês a respeito de uma área que eu venho trabalhando desde que eu estava em Bom Jesus. Então eu sou formado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Lavras, fiz mestrado e doutorado também lá, na área de Ciência e Tecnologia da Madeira. Fui professor da Universidade Federal do Piauí, do ano de 2009 a 2012. Tive a oportunidade de ser coordenador do curso durante 1 ano e meio, né? Depois eu fui para Jataí, na Universidade Federal de Goiás. Fiquei de 2012 a 2016, também no curso de Engenharia Florestal lá. Em 2016 eu fui para a Universidade Federal de Lavras, onde eu sou professor atualmente, né? Como eu disse para vocês, eu venho trabalhando com essa parte de aproveitamento de resíduos da biomassa lignocelulósica para a produção de materiais de maior valor agregado. E nessa apresentação eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito dos aspectos conceituais e de produção dos principais resíduos gerado pela indústria, para a agroindústria e pelo setor florestal. Fazer um pequeno pincelado com vocês a respeito dos principais produtos de maior valor agregado que podem ser produzidos a partir desses resíduos. E no final eu vou fazer uma pequena consideração final, né, para vocês terem um fechamento. Bom, aspectos conceituais de produção. Para vocês terem ideia, existem inúmeros conceitos a respeito do termo resíduo, né? Existem diversas denominações, conceitos, mas um conceito que eu acho bacana de a gente trabalhar é esse daqui, que resíduo é qualquer material considerado inútil, supérfluo ou sem valor gerado pela atividade humana e o qual precisa ser eliminado. É qualquer material cujo proprietário elimina, deseja eliminar ou necessita eliminar. Bom, vocês vejam que esse conceito é um conceito que parece que bem assim complexo, mas na verdade ele é simples. É tudo aquilo que eu possuo e preciso eliminar, que não tenha uma finalidade específica. A partir desse conceito de resíduo, a gente parte para outras ideias a respeito dessa conceituação. Eu gosto de usar esse conceito para mostrar para vocês que o resíduo, na verdade, pode ser utilizado por nós como matéria-prima, porque a partir do momento em que ele deixa de ter, de não ter função, ou seja, eu dou uma nova finalidade para ele, aquele material ele não é mais resíduo, mas é sim matéria-prima. Portanto, a ideia nossa ao trabalhar os materiais de maior valor agregado é dar uma finalidade a este material, a fim de que ele deixe de ser resíduo e passe a ser matéria-prima para um determinado sistema. Bom, para eu falar sobre isso, existem inúmeros tipos de resíduo, e inclusive há normativas que falam como esse resíduo é classificado. O resíduo que nós vamos trabalhar aqui é o resíduo específico da biomassa e materiais lignocelulósicos. Então, na verdade, para mim conceituar qual seria esse resíduo lignocelulósico, eu preciso entender o que é esse resíduo lignocelulósico. E principalmente entender que esse resíduo não é lignocelulósico, tem uma origem que é a origem vegetal, né? E é o resíduo que nós trabalhamos mesmo, é o resíduo florestal e o resíduo agroindustrial e agrícola. Bom, vocês podem observar por esse desenho aqui que nós temos aqui nesse esquema, que na verdade a biomassa lignocelulósica nada mais é do que aquele resíduo ou aquele material que passou pelo ciclo do carbono, que entra no ciclo do carbono. Ou seja, aquele material que é fotossintetizado, né? E a partir dessa fotossíntese, ele, vamos dizer assim, ele imobiliza o carbono durante certo tempo. A partir do momento em que esse carbono ele é desimobilizado, ou seja, a queima desse material, ou ele é degradado via algum reagente ou algum agente biológico, por exemplo, ele volta para o sistema e ele é reabsorvido e existe um equilíbrio, né? Então isso é muito bacana. Por quê? Porque não há desequilíbrio do ponto de vista teórico. É equilibrado. Por quê? Porque aquilo que é produzido é consumido. Tá?
E aí é que entra o bacana do resíduo, de você estar aproveitando esse resíduo lignocelulósico. Porque a partir do momento que você utiliza o resíduo lignocelulósico, aquele material que ia se converter em carbono novamente, que poderia gerar efeito estufa, ele volta a ser imobilizado a partir da utilização como materiais ou utilização energética específica. Né? Então isso aí pra gente é muito interessante, é um viés bem interessante que justifica a utilização desses resíduos para que eles possam assim imobilizar esse carbono por muito mais tempo do que eles poderiam estar sendo imobilizados, tá certo? Bom, para mostrar para vocês que os resíduos eles são muito amplos e é uma questão muito regional específica, por exemplo, eu não posso trabalhar muito os resíduos, vamos pensar assim, pensar em resíduos lá do Sudeste, lá de Lavras, para serem trabalhados aqui no Nordeste. E nem vice-versa. Por quê? Porque o resíduo é algo muito local. É algo extremamente local. Então, se não vale a pena, por exemplo, eu sair com resíduo lá do Sudeste para fazer produtos de maior valor agregado no Nordeste. E é tão específico isso que nem estado é. Isso pode se resumir a cidades. Né? Aí eu trouxe um pequeno mapa do Brasil para vocês terem ideia dos principais produtos ou os principais resíduos de origem lignocelulósicas que são produzidos. Eu vou me ater bastante ao Nordeste, né, que é a região que nós temos. Então nós temos aí a casca do caju, o endocarpo de babaçu, que já são, vamos dizer assim, o endocarpo do babaçu já é uma matéria-prima já, né? É bem trabalhado para a questão energética, né? A fibra do coco também já deixou de ser um resíduo. Ainda em alguns pontos do Brasil ela continua sendo resíduo, mas hoje a indústria automobilística já busca esse material para trabalhar ele para alguns fins em automóveis, principalmente produção de bancos, produção de algumas partes internas do veículo, né? Aí nós temos o cacau, a mamona, o sisal também, que já deixou de ser também vamos dizer assim, um resíduo, já tem matéria-prima. O bagaço de cana nem se fala, né? O bagaço de cana já há muito tempo ele já vem sido aí, vem se mostrado como matéria-prima. Hoje, para vocês terem ideia, assim, do total de cana que é produzido pela indústria alcooleira, né, e sucroalcooleira, aí já nós podemos pensar que esse bagaço já tem um destino certo, que são as caldeiras para alimentar o próprio sistema, e também a questão que algumas indústrias, vamos dizer assim, algumas usinas de cana, elas já trabalham com a queima desse bagaço para geração de energia elétrica para vender para algumas concessionárias de energia elétrica, tá? E aí o Brasil, vocês vejam aí que existe uma gama muito grande de materiais lignocelulósicos e a grande maioria deles ainda continua não tendo uma utilidade específica, mostrando que nós temos um grande potencial. Bom, aí nós entramos no resíduo agrícola e agroindustrial. Quando a gente fala em resíduo agrícola e agroindustrial, é importante que a gente consiga distinguir o que é resíduo agrícola e o que é resíduo agroindustrial. São conceitos diferentes. O resíduo agrícola é aquele resíduo que é produzido diretamente no campo, né, sem passar por um processamento. Já o resíduo agroindustrial é aquele resíduo que é gerado pelo processamento daquele produto. Então, vamos supor assim, vamos ver, a soja, por exemplo. Eu cortei a soja, ficou arramada lá no campo. Então, aquele é um resíduo agrícola. Aí eu peguei a soja e levei para ser beneficiada. Ou peguei o arroz e levei para ser beneficiado. Aquele material que sai após o beneficiamento, ele é um resíduo de origem agroindustrial. De maneira geral, a gente acaba confundindo um termo com o outro, mas são termos assim diferenciados. De maneira geral, nós podemos dizer que todo resíduo gerado pela indústria produtiva nas zonas rurais são aqueles produzidos no campo, resultando das atividades de colheita dos produtos agrícolas, tá? E nós sabemos que o Brasil, como eu vou mostrar aqui para vocês, é um grande produtor. Assim, algo assim que vocês vão ver que é estrondoso. Aqui, esse gráfico que eu trouxe aqui para vocês é da produção, é da estimativa de produção do ano de 2017, a partir já de dados que a Conab tem. Então, para vocês terem ideia, eu peguei algumas culturas que eu acredito que sejam de destaque a nível de Brasil, algumas a nível do estado do Piauí, do Nordeste de maneira geral, mas principalmente a nível de Brasil. E olha para vocês verem, nós estamos trabalhando aqui com uma unidade de 100 mil toneladas. Então vocês vejam aí, ó, o que está mais escuro é a produção. E o que está em cinza claro
é o resíduo gerado por aquela cultura. E a gente vê que a soja é um dos que mais produzem, dos que mais produzem resíduo no campo. Alguns desses resíduos gerados pela cultura da soja já têm algum certo aproveitamento na ração animal. Já existem estudos indicando que elas podem ser bem utilizadas para painéis, podem ser utilizadas para energia, mas são estudos ainda que nós estamos começando. Mas veja bem, praticamente 70% da produção é resíduo, para vocês terem ideia de quanto é produzido de resíduo. A cultura do milho, nós temos uma produção de 915 vezes 10 a quinta toneladas e uma produção de resíduo de 348 vezes 10 a quinta toneladas. Cana, nós vemos aí que é, vamos dizer assim, o que é mais cultivado, o que é mais produzido, e nós temos uma produção de por volta de 6,5 vezes 10 a quinta toneladas, né? 6.500 vezes 10 a quinta toneladas, e um resíduo de aproximadamente quase aí 2.000 vezes 10 a quinta toneladas de resíduos de bagaço de cana, né? Só que eu já disse para vocês que isso já tem uma aplicabilidade em grande parte do Brasil. O café é uma dificuldade muito grande, né? Nossa região aqui, vocês vão ver que o Piauí não tem tanto essa cultura de produção do café, mas na região sudeste, principalmente o estado de Minas Gerais, produz muito café, muito resíduo, e esse resíduo muitas vezes não tem uma aplicação muito nítida, uma aplicação muito assim, definida, né? A cultura do arroz é uma cultura mais do sul, mas existem em outros estados, e o resíduo produzido por ela também é um resíduo difícil de ser trabalhado, principalmente para a produção de produtos de maior valor agregado. Bom, conclusão, se nós pegarmos apenas essas 5 culturas do Brasil, olha para vocês verem o quanto de resíduo é gerado só com essa cultura. No ano de 2017, nós temos uma previsão de geração de resíduo da ordem de 302.200.000 toneladas de resíduos, se nós pegarmos soja, milho, cana, café e arroz. Bom, para o estado do Piauí, a gente vê assim, eu peguei alguns dados também com previsão da Conab para que nós tenhamos uma ideia. A soja, nós teremos uma produção de 284 vezes 10 vezes 1.000 toneladas, e a geração de resíduo da ordem de 1.500 vezes 1.000 toneladas, então é muita coisa se vocês forem ver bem. Aí nós temos o milho também na ordem de 1.200 vezes 1.000 toneladas, e a geração de resíduo na ordem de 463 vezes 1.000 toneladas. A cana não tem uma força tão grande, mas nós temos uma produção de 970 vezes 1.000 toneladas, gerando aí 2.062.000 toneladas de bagaço, e o arroz também em pequena parcela. Bom, como conclusão, eu tirei aqui o café porque o café não é uma cultura muito empregada aqui no Piauí. Se nós pegarmos essas 4 culturas, nós temos uma previsão de resíduo gerado no ano de 2017 da ordem de 2.270 toneladas de resíduo. E o que se faz com esse resíduo? Alguns deles, como eu disse para vocês, têm aplicabilidade, mas grande parte ainda não tem. Então qual é a finalidade disso? Muitas vezes é jogado fora, é queimado, é descartado em rios. Então assim, é um problema ambiental sério. E o que fazer para melhorar ele? O que fazer para poder nós evitarmos esse impacto no meio ambiente? Então essas são as ideias que nós vamos trazer para vocês daqui a pouquinho. Bom, já os resíduos de origem florestais já são assim, resíduos um pouco diferenciados, né? Por quê? Porque nós temos vários momentos dentro da produção florestal que geram resíduos específicos, né? Nós temos desde o campo até a indústria. Então, assim, como terminologia para resíduos florestais é tudo aquilo que é produzido a partir da produção e da exploração comercial das florestas e que não tem uma utilização definida, ou seja, segue a mesma terminologia de resíduos de maneira geral. Bom, nós temos aqueles resíduos oriundos da silvicultura e da colheita, que basicamente vamos pensar assim, que é desrama, né? O corte, vamos pensar assim, o corte raso ou até uma abertura de clareira dentro da floresta promove essa geração de resíduo, cascas, né? Na hora da colheita nós temos um problema sério também, que é a ramada que fica. O que fazer com ela? Deixa no solo, queima, o que faz com ela? Então é um problema sério, né? E aí nós temos aqueles resíduos de origem industrial, que também são resíduos muito difíceis de serem trabalhados, que é a casca,
como vocês podem ver aqui, eu botei uma figura aqui da casca. A costaneira, que a madeira ela é redonda, então a gente tem que trabalhar ela para ser serrada, ela tem que ficar quadrada. Para ela ficar quadrada eu tenho que tirar aquelas beiradas, e nesse sentido eu acabo perdendo então essa parte que nós chamamos aí de nós podemos chamar de várias coisas aí, mas costaneira é mais comum. Aí nós temos a produção de cavaco, né, vamos dizer assim, pelos principais equipamentos de serraria, vamos dizer assim, aparas, pó e diversos outros tipos de resíduo, como por exemplo o resíduo de laminação, né, que vocês veem aqui que é um resíduo difícil também de ser trabalhado, e aqui é o rolo resto também, que é um resíduo também produzido pela indústria de laminação. E aí nós temos diversos outros resíduos, né? Também destaco os resíduos de origem da construção civil, que é resíduo muito difícil de ser trabalhado, muito difícil de ser mensurado. Resíduo da produção de painéis, né? Vocês estão vendo aí que para você produzir um painel é preciso cortar nas dimensões necessárias, e isso produz muito resíduo. E isso é um problema muito sério. A indústria, vamos dizer assim, a indústria madeireira não tem assim, uma saída, uma alternativa muito assim, interessante de utilizar esses resíduos. Muitas vezes é utilizado simplesmente para queima, o que muitas vezes é interessante você queimar, porque você pelo menos não está perdendo nada, mas por outro lado é algo muito ruim, porque você não está agregando valor àquele material. A queima por si só, muitas vezes não gera, vamos dizer assim, não gera recursos, ou não agrega valor àquele produto, tá? Bom, para vocês terem uma ideia, são dados aí do IBGE de 2013, são um pouco obsoletos já estão ultrapassados, mas ainda segue uma tendência atual, que é mais ou menos essa. Nós temos a produção vezes 10 a quinta metros cúbicos por ano. Então o resíduo de processamento aí, vocês vejam que é um resíduo aí, o terceiro resíduo que mais produz vamos dizer assim, nas florestas. O resíduo de colheita e silvicultura, nós temos aí por da ordem de 411. E esses resíduos totais, juntando esses dois, nós temos 1028, vezes 10 a quinta metro cúbico. E a colhida, para vocês terem ideia de quanto que é colhido, aqui nós temos aqui uns dados para vocês verem o quanto desse material é resíduo. Dentro de todas essas indústrias que eu falei para vocês, as perdas dentro das indústrias elas são muito grandes, principalmente dentro das indústrias. Para vocês terem ideia, dentro da produção, vamos dizer assim, de madeira serrada, 50% quando a serraria é muito boa, se vocês forem pensar em carvão vegetal, uma carvoaria que trabalha com fornos muito bons, a perda dela em massa chega a 77%, 75%. Se nós formos pensar na indústria de laminados, por exemplo, a perda dentro da indústria de laminado chega por volta aí, que é a indústria que talvez mais aproveite aí a madeira, chega por volta de 30% a 40% de perda. Então são resíduos que a gente tem que pensar, principalmente o resíduo a partir do processamento da madeira, que a gente tem que repensar o que fazer com ele. E aí nesse aspecto nós já temos essa pergunta: quais são as possibilidades para a transformação do resíduo lignocelulósico, ou seja, o resíduo gerado pelo setor agrícola, agropecuário e o setor florestal, para que eu possa transformar ele em uma matéria-prima que gere um certo valor agregado maior que simplesmente queimar ou jogar fora, tá? Bom, antes de eu começar a falar em aspectos de possibilidades, é preciso entender que qualquer resíduo vegetal, qualquer resíduo lignocelulósico, para ele ser bem utilizado, para ser bem aproveitado, para produzir novos materiais de maior valor agregado, é necessário que ele tenha passado por um rígido processo de caracterização. Quais são essas caracterizações importantes que a gente tem que fazer nesse material? Nós temos que fazer uma caracterização física, que eu acredito que a grande maioria de vocês, sendo engenheiros florestais ou da área, vão entender que as propriedades físicas são importantes, principalmente a densificação desse material. Quanto de massa por volume eu tenho nesse material? Porque dependendo dessa qualidade ou não dessa madeira, ou desse resíduo, ele vai ter uma aplicabilidade ou outra. Se ele tiver uma densificação muito alta, a intenção nossa é utilizar ele para energia mesmo. Se ele tem uma densificação baixa, aí nós temos que pensar em outras possibilidades. Seja a produção de pequenos objetos de madeira, seja a produção de painéis, seja a utilização como reforço em compósitos ou outros. Outro aspecto também que a gente deve levar em consideração é a umidade desse material lignocelulósico, né? A umidade, a densidade a gente não consegue mexer, mas a umidade nós conseguimos mexer.
E a umidade interfere na qualidade do meu produto. Então é importante eu conhecer essa qualidade física dele. As características anatômicas do meu material, elas têm que ser bem definidas, bem conhecidas, para que eu possa também dar um direcionamento para ela, para aquele determinado resíduo. Né? Existem resíduos e mais resíduos, e aí eu preciso encontrar ali onde é que ele se adeque. Né? É um resíduo que ele tem muitas fibras, tem pouca fibra, porque se ele tiver muita fibra eu posso produzir talvez até papel. Ele tem poucas fibras, mas tem muito vaso, ou seja, ele pode estar sendo utilizado para fazer painel. Então existem vias de eu utilizar esse material em função da sua caracterização anatômica. Bom, a terceira e talvez mais importante característica dos meus materiais lignocelulose é a sua caracterização química. Que basicamente vocês veem que é lignina, celulose, hemicelulose, cinzas e outros materiais. Né? Então, assim, em função, isso é como se fosse um exame de sangue que a gente faz no material, essa triagem que nós fazemos. Em função da sua caracterização química, física, anatômica e mecânica, é que eu vou dar um destino para ela. É como se fosse um exame de sangue na gente. E talvez a parte mais importante nesse exame de sangue seja a caracterização química. É onde eu vou buscar apontamentos da utilização desse material. Por exemplo, um material que tem uma grande quantidade de lignina, eu vou pensar muito bem em utilizar esse material para fins energéticos. Já o material que tem uma grande quantidade de celulose, eu posso pensar em fazer painel com ele, eu posso pensar em trabalhar outros viés com a produção de celulose. Se eu tiver uma grande quantidade de hemicelulose, eu posso trabalhar alguns compósitos específicos que utilizam essa hemicelulose, principalmente essa hemicelulose como fator, assim, digamos assim, preponderante. E a caracterização mecânica, né? Principalmente quando eu for trabalhar esse material para fins de compósitos, fibras. Né? Então eu preciso conhecer se essa fibra tem resistência para entrar dentro de um compósito ou não, certo? Bom, a primeira via de aproveitamento dos materiais ou a primeira via de utilização desses materiais lignocelulose como matéria-prima é através de uma técnica que se tem utilizado atualmente. As grandes indústrias já têm trabalhado muito mais no ponto de vista energético, mas pode ser trabalhado em outros âmbitos também, que é o que nós chamamos de biorefinaria ou bioprocessamento da biomassa lignocelulósica. Então vocês veem aqui, ó, que eu botei uma figura aqui, ó, mostrando para vocês a parede celular lignocelulósica, independente se seja madeira ou se seja resíduo agrícola. Então nós temos essa conformação da parede celular. Quando é resíduo, o que eu posso fazer com ele? Eu posso empregar uma técnica que eu desmembre essa parede celular, individualize celulose, hemicelulose e lignina. E dê um destino para cada um desses elementos. Então eu vou pegar, por exemplo, a celulose. Eu vou produzir, por exemplo, papel. Eu posso pegar essa celulose também e produzir, ao invés de papel, produzir o bioetanol ou biocombustíveis. É viável. Já tem técnicas para isso. Eu posso tirar, por exemplo, a lignina, separar a lignina e transformar ela numa cola, transformar ela num adesivo. Ou eu posso transformar ela numa matriz para fazer uma matriz polimérica para fazer como se fosse plástico. Vamos usar um termo bem assim popular. É como se fosse um plástico. Eu posso transformar ela num plástico de uma resistência intermediária, apesar dela ser quebradiça. E a hemicelulose eu posso dar diversas vias para ela, mas a formação de membranas, formação de vamos dizer assim, como se fossem saquinhos plásticos, eu posso fazer a partir da hemicelulose. Posso também utilizar isso para produção energética, e nem precisando individualizar a parede celular. Eu posso pegar esse material, compactar ele e transformar ele em pellets, em briquetes, e tá transformando ele em energia, não uma energia de queima simplesmente, mas uma energia concentrada, uma energia compactada que dá um alto valor calórico, e aí você consegue agregar valor a esse produto. Então o bioprocessamento hoje é uma moda, é uma tendência, na verdade, não vamos dizer uma moda, mas uma tendência mundial de aproveitamento dos resíduos. E daqui para frente eu acredito que seja a via mais indicada de trabalhar os resíduos agrícolas e florestais. O segundo viés de utilização dos nossos resíduos é a partir da produção de adesivos naturais, a partir de produção de cola, como eu acabei de falar também, que é uma via que a gente pode estar utilizando a partir de bioprocessamento ou biorrefinarias.
né? A primeira via é a via do tanino, é a via dos extrativos. Então, quando eu consigo extrair um determinado extrativo de um resíduo, por exemplo, os taninos, né, eu consigo separá-los e misturar eles com agente químico e transformar eles em uma cola extremamente interessante para nós. Tá? Então, os taninos são hoje já empregados nessa indústria de cola com sucesso, principalmente os taninos de acácia, produzido com a casca da cássia, da cássia, e tem outras também, né? O barba-timão já também vem sendo bem utilizado. E também a lignina. A lignina é um pouquinho mais difícil de trabalhá-la como adesivo, mas já existem estudos que apontam a possibilidade de uso da lignina, até porque a lignina é o próprio adesivo natural da madeira. Nada mais nós estamos fazendo que individualizar ela e colocando ela em outro lugar. Mas é algo simples de ser feito também. Bom, aqui começam alguns novos materiais que talvez a gente não tenha às vezes visto em alguns lugares no Brasil ainda. Nós não vemos esses materiais, mas em outras partes do Brasil, como por exemplo a região de Goiás, a gente vê bastante já estruturas feitas a partir desse novo material, que são os chamados WPC. No exterior, esse material já é amplamente utilizado. O WPC também é, vamos dizer assim, vulgarmente conhecido como madeira plástica. Ele difere um pouco dos painéis, difere um pouco desses materiais, porque na verdade você utiliza 50 ou mais por cento de madeira, ou 50% ou mais de madeira, e o restante é plástico, tá? E isso faz com que esse material ele seja um material altamente resistente à umidade, altamente resistente ao tempo, altamente resistente mecanicamente falando, né? Não absorve água ou absorve muito pouco água. E isso é o critério mais assim, interessante para o uso deles, é que eu posso utilizar ele em estruturas que fiquem expostas ao ar livre durante muitos e muitos anos. Um exemplo típico de uma área que começou a usar muito esses WPCs é a área agrícola. Por quê? Porque para estábulo, você sabe que estábulo ele fica exposto a condições extremas. Urina de gado, fezes, chuva, sol. Então vocês imaginem que a madeira nessa condição ela se degrada muito facilmente. Já o WPC praticamente não se degrada, ou se degrada muito pouco. E a vida útil dele é extremamente grande. A mesma coisa coxo de botar sal para o gado, né? É algo onde há uma intempérie muito grande. O gado vai com a saliva ali, o sal, né? E você construir o coxo a partir do WPC, a vida útil dele é muito grande. Então esses WPCs, eles saem no formato de uma madeira, dá um formato que eu quiser. Na verdade, a gente usa isso aqui, ó, essa máquina para produzir esses WPCs, que eles também são chamados de polímeros com reforço ou compósitos poliméricos com reforço, né? Que o compósito, na verdade, é uma matriz, né? E essa matriz eu coloco um reforço nela. Esse reforço ele pode ser fibras vegetais, fibras artificiais, né? Então aí a gente entra com reforço nessa matriz polimérica, nós entramos com reforço de madeira, tá? Então entra aqui ó, o material granulado. Esse material granulado, na verdade, é a minha madeira misturada com o meu plástico, né? A gente pode utilizar várias porcentagens, mas normalmente, como eu falei para vocês, 50% é o ideal. Ele passa por um cilindro que dá uma pressão muito grande nele, e essa pressão grande faz com que gere calor. E aí o que acontece? Há também resistências que fazem com que esse calor aumente, e ele é compactado ali dentro e forma, vamos dizer assim, forma uma mistura líquida, meia líquida, meia viscosa, que depois ela vai para uma forminha e ganha a forma que eu quero. Se eu quiser fazer postes, morões, eu dou a forma de morões. Se eu quiser fazer tábuas, eu dou a forma de tábuas. E aí sai a tábua bonita, sem defeitos, homogênea, com todas as vantagens que esse material pode ter. Então hoje ele vem sendo muito empregado, como eu disse para vocês, na região de Goiás, para fazer parquinhos, bancos de praças, casas e muitas outras coisas. Ele já vem sendo utilizado e é um material bacana. Então a gente está utilizando, ao invés de somente madeira desse material, nós hoje já estamos começando a trabalhar a inclusão de resíduo de soja, resíduo de milho, resíduo de cana nesse material
para ser comercializado. E tem dado um sucesso muito grande. Né? O material tem a mesma característica do WPC normal, só que com a vantagem de você estar utilizando não só o resíduo florestal, mas também o resíduo agrícola. Bom, os compostos de origem laminada, e aí já ele é mais voltado sim para, vamos dizer assim, para os resíduos florestais, principalmente os resíduos de serraria, né? Porque a maioria desses laminados, vamos dizer assim, compensados sarrafiados, os EGPs, também conhecido como EGPs, ou até os triplês. Triplês é quando eu tenho EGPs, que são esses painéis de colagem lateral, de madeira de toquinhos colados lateralmente. Eu coloco ele em camadas cruzadas. Então são chamados triplês. Então eu posso estar produzindo esses painéis, esses compostos laminados com uma alta resistência mecânica, com resíduos de origem da produção madeireira, serrarias, movelarias e etc. Nós temos também um compósito chamado compósito laminado ou painéis sanduíches. Esse painel sanduíche ele tem uma vantagem muito grande, que são, vamos dizer assim, painéis ou compósitos produzidos a partir de lâminas. Então eu preciso ter lâminas, pode ser lâminas de madeira ou de outro material qualquer. E o miolo dele é constituído de uma, vamos dizer assim, de uma colmeia feita a partir de determinado resíduo. Eu posso estar utilizando qualquer material, né? E esses materiais são utilizados aí, pode ser resíduos da serraria, de marcenaria, etc e tal, dão uma leveza muito grande ao meu produto e ao mesmo tempo eles me dão, além dessa leveza muito grande, eles me dão uma resistência muito alta, que é o que nós queremos nos novos materiais. Alta resistência mecânica e baixa densificação. Aqui um exemplo também de sanduíche é que eu uso aqui em cima madeira, tá vendo? Para fazer pisos, né, de casas aí. Por quê? Porque nós precisamos de isolamento. Principalmente quando a gente vai trabalhar em andares, nós precisamos de isolamento do andar de cima para o andar de baixo. O que nós fazemos? Acústico, principalmente, né? E térmico. Nós fazemos um piso de madeira. Aí nós fazemos aqui no intermediário, pode ser isopor, pode ser outro material que tenha condição de isolamento. E aqui nós entramos com um aglomerado convencional para dar vamos dizer assim, dar esse fechamento dele aí. Também nós temos aí os compostos sanduíche, essas telhas normalmente que nós temos, em que nós temos o miolo dela basicamente com isopor, né? E aí dá um isolamento térmico bacana. Bom, nós temos os compostos minerais também, e nós podemos estar utilizando dentro dos compostos minerais qualquer resíduo lignocelulose para a produção dele, desde que este resíduo não apresente grande quantidade de extrativos, porque os extrativos provocam dificuldades na cura desse cimento, de forma que você pode produzir ele do tamanho que você quiser, da forma como você quiser, da densificação que você quiser. Se nós formos utilizar esses compostos minerais para forro, nós os utilizamos aí um pouquinho de densificação, pouca densificação, né? Quando a gente pensa em compostos minerais, a gente pensa muito no cimento, né? Mas não necessariamente só o cimento. É a mistura de qualquer mineral com a madeira ou com o resíduo lignocelulósico. Por exemplo, a gente tem trabalhado muito gesso. Por quê? Porque o gesso ele tem uma resistência bacana, é leve, só que ele é quebradiço. Então o que a gente faz? Se a gente insere, por exemplo, um resíduo aí de soja, fibra de sorgo ou fibra de madeira, o que acontece? Você acaba produzindo um material mais resistente e leve, o que é muito interessante para nós, né? Então, para utilizar como forro, como divisória, é um material extremamente legal e a gente tem trabalhado bastante nessa linha aí lá na UF. O outro material que tem sido bem empregado é porque vocês sabem que as telhas são produzidas a partir da mistura, claro, de cimento e outros materiais com amianto. E o amianto é um material muito agressivo ao pulmão, né? Tem causas aí de câncer, etc e tal. Então hoje o que vem se tentando é substituir esse amianto por materiais lignocelulósicos, os nossos materiais, os nossos resíduos, né? Então a gente vem substituindo, a gente usa esse equipamento aqui que é uma extrusora para fazer esse painel ou fazer esse fibrocimento. Então você insere dentro desse equipamento a fibra vegetal. A partir do momento que você insere a fibra vegetal, você insere o cimento.
Para vocês terem ideia, ele difere do painel mineral, do composto mineral, porque na verdade você acaba aí utilizando aí uma porcentagem baixa de fibras vegetais. Você utiliza entre 3 e 4% de fibras vegetais, o restante tudo cimento. E aí você tem esses painéis ou essas telhas que são produzidas a partir desse fibrocimento. A grande desvantagem de utilizar fibras vegetais comparado com amianto é a resistência durante o tempo. Porque o cimento ele é muito agressivo à fibra, né? Ele é muito básico e ele, com o passar do tempo, ele acaba degradando essa fibra e formando espaços vazios dentro dessa telha. E com o passar do tempo ele vai perdendo resistência mecânica. Então hoje você está trabalhando como deixar essa fibra pouco atacada por esse material cimentício, né? Então já está se desenvolvendo tratamentos para que esse tempo de vida útil dessa fibra lignocelulósica seja muito maior do que atualmente é. Bom, e nós temos as chapas de composição, nós chamamos aí os painéis, né? E aí a gente trabalha e brinca muito com eles com relação à inserção de resíduos, porque eles permitem a gente utilizar muito resíduo, principalmente o aglomerado e o MDP, né? Eles permitem a gente colocar vários tipos de resíduo dentro dele. Então a gente tem feito trabalhos desde a época aí do Piauí, em que a gente trabalhou com a cássia-manjo, resíduo da cássia-manjo, resíduo de poda. A gente já trabalhou com resíduo de banana, colocando no aglomerado, resíduo de sorgo, resíduo de soja, resíduo de cana, resíduo de café, resíduo dos mais diversos possíveis, e todos eles apresentaram resultados realmente satisfatórios até uma certa quantidade que você aplica de resíduo. Essa quantidade de resíduo varia muito, mas a nível geral, se a gente aplica até 25% de resíduo no painel aglomerado MDP, ele apresenta qualidade razoável. Pode parecer pouco 25%, mas é muito. Porque a indústria hoje, o grande vilão da indústria de painéis aglomerados é a matéria-prima. A matéria-prima hoje é um dos elementos mais caros. Antigamente era muito mais cara a cola, hoje não. Hoje um dos mais caros é a matéria-prima, é a madeira. Se eu consigo substituir que seja 1%, eu já tenho ganhos muito grandes em questões econômicas. Então, assim, já tem estudos aí e já tem empresas no mundo trabalhando com resíduo agrícola, como é o caso da China. Eles produzem painéis aglomerados, MDPs, a partir basicamente de resíduo da bagaça de cana-de-açúcar. Bom, então essas são as grandes possibilidades de produção vamos dizer assim, de produção de produtos de maior valor agregado que nós temos trabalhado. Existem outras linhas também, diversas outras linhas, que se vocês tiverem curiosidade, a gente depois pode estar batendo um papo particular com cada um, via e-mail, via celular, né? Como considerações finais, eu queria falar para vocês que os resíduos florestais e agrícolas são abundantes, muito abundantes e regionais, e precisam de um estudo de quantificação deles, regionalmente falando, para eles poderem ser trabalhados. Esses resíduos florestais e agrícolas têm propriedades fundamentais parecidas com a madeira, ou seja, a gente pode dar muitas das finalidades que nós damos para a madeira, nós podemos dar para os resíduos agrícolas. Essas finalidades que nós damos a esses resíduos agrícolas é uma alternativa que gera benefícios de origem econômicas e ambientais, e por que não dizer também de sociais? Né? Sociais também, geração de emprego, renda, isso também é efeito social importante, né? Que é o tripé da sustentabilidade. Mas que estudos ainda precisam avançar para a produção de produtos de maior valor agregado, principalmente estudos no sentido de caracterizar esse material para apontar e posteriormente fazer o teste se aquilo dá certo. E uma terceira coisa que nós precisamos pensar é em políticas públicas que incentivem os nossos investidores a quererem utilizar esse resíduo, a terem prazer ou terem incentivos para utilizar esse resíduo, para que ele possa entrar no mercado e nós possamos aí inserir esse tipo de cultura no nosso povo, tá? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Desejo a todos aí um bom evento. Ficam os meus contatos, meus 2 e-mails, qualquer um dos dois vocês me encontram. Gostaria também de falar para vocês que nós, da Universidade Federal de Lavras, estamos de portas abertas também para vocês. Virem fazer um estágio com a gente, nós temos aí vagas de estágio. Só comigo tem 3 vagas de estágio abertas. Se vocês tiverem interesse de passar um tempo lá com a gente, conhecendo o nosso trabalho,
Vocês serão muito bem recebidos. E também nós temos um programa de pós-graduação lá em Engenharia de Biomateriais. Eu atualmente faço parte desse programa de pós-graduação a nível de mestrado e doutorado. E é uma área muito interessante hoje que o engenheiro florestal está atuando. Então eu convido a vocês que tenham interesse de nos procurar, faz a inscrição, vocês podem fazer a prova. Acredito que vocês tenham a possibilidade de fazer a prova até aí em Bom Jesus. E nos procure que a gente vai estar de braços abertos para recebê-los lá. Agradeço aí também ao professor Robson pelo convite. Agradeço imensamente também ao professor Rosalvo que nos ia acolher aí em Bom Jesus. Um grande abraço a todos e estamos sempre à disposição.